João 3, versículo 3 e 7. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Oh, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, vinda do teu Espírito Santo, para a nossa edificação, e para que estejamos, ó Deus, lembrando e vivendo esta palavra, para a glória do teu santíssimo nome. Abençoa nós aqui, Pai, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Título desta mensagem é necessário nascer de novo. A filosofia espírita chama isso de reencarnação, mas a doutrina cristã está falando de novo nascimento. Novo nascimento. O mesmo livro de João, capítulo 16, versículo de 7 a 9, assim diz. João 16, de 7 a 9. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Até aqui, até o versículo 8, tá bom. Aqui está sendo explicado que é o Espírito de Deus que nos convence. E se o Espírito de Deus não acha lugar na vida da pessoa, no coração de alguém, para o convencer da verdade, da realidade, quem será este que poderá fazê-lo? Se nem o Espírito Santo encontra lugar para que a pessoa diga: entendi, compreendi, agora eu sei, muito obrigado. Nós estamos aqui porque nos sentimos convencidos pelo Espírito Santo. Deus usou pessoas para nos comunicar o Evangelho, para nos falar de Jesus, e por causa disso, hoje, nós, ouvindo esta palavra, a fé nasceu no coração, e a gente abriu, o nosso coração para receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nicodemos era um religioso, e aqui está a prova de que não significa que uma pessoa é apenas religiosa, ela é salva. Assim estava a condição de Nicodemos. Ele era representante, um dos representantes da lei, um dos religiosos, e foi visitar Jesus. Foi visitar o Senhor para fazer-lhes algumas perguntas. E o Senhor então falou a ele que era preciso nascer de novo. Glória a Deus. E ele então ficou assim, meio intrigado, sem entender direito, porque ele tinha apenas um conhecimento humano. Olha aí, quem não tem o Espírito de Deus não compreende as coisas, não entende direito. Aí ele então pergunta a Jesus: o que é isso? O que significa isso? Aí o Senhor instrui Nicodemos
acerca do novo nascimento. Ele era um fariseu, ele era não somente fariseu, príncipe dos judeus, não era qualquer um. E por que ele foi de noite? Porque ele estava agindo de maneira discreta, porque se um dos seus companheiros fariseus da religião visse ele de dia, falando com Jesus, ele poderia sentir alguma perseguição, ficar constrangido, mas ele foi de noite, como diz aqui, foi de noite, considerou Jesus como rabi, como mestre, e reconheceu as coisas que você faz. Deus está com você, não pode ser que não seja assim. E o Senhor disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, ou seja, não se converter, não pode ver o reino de Deus. Quem não for regenerado, nova criatura, não pode ver, não pode apreciar isso, não pode chegar nem perto, não pode sentir nada a respeito do reino de Deus. Aí Nicodemo: mas como é que pode isso? O homem nascer sendo velho? Olha como ele entendia como algo inconcebível. Como é que pode isso? Que mágica é essa? Entrar no ventre de sua mãe e nascer? Assim é a pessoa sem o Espírito Santo. Você pode chegar para ela e tentar explicar, tintim por tintim, não vai entender, de maneira alguma. Aí o Senhor responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique assombrado, não fique assim desse jeito, achando estranho, não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. É uma condição, como diz no latim, sine qua non, é mistério, ser nova criatura, nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. E se alguém não se deixa convencer pelo Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Primeiro, o homem natural, que teve o seu nascimento natural, mas não nasceu de novo, não teve um novo nascimento espiritual da parte do Senhor, ele não entende as coisas de Deus. Não adianta a gente querer na marra tentar abrir a cabeça da pessoa para enfiar a Bíblia dentro. Olha, você não está entendendo, você é burro ou coisa parecida. Não adianta, porque o homem natural, ele está totalmente fechado às coisas do Espírito, às coisas de Deus. Como está aqui revelado na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, ao seu capítulo 2, e do versículo 9 a 16, está explicado aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito Santo que está na vida do crente, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, e segue. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, da ignorância, do ateísmo, mas o Espírito
que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que maravilha! Quem tiver sede, quem tiver fome, venha, beba, tome de graça da água da vida, receba. É assim que a palavra de Deus convida: venham, provem da água da vida, porque Jesus já pagou tudo por nós, gratuitamente. Isso lembra o que? A graça de Deus, favor imerecido, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Existem pessoas assim, que acham que a sua sabedoria humana é tudo, sabe muitas coisas, muito elogiável, muito louvável sua capacidade, não é? Seu intelecto, muito conhecimento. Tem gente que acha que é isso que vai converter, mas o que realmente fala ao coração profundo do ser humano é as palavras do Espírito Santo, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, perdão. Por isso tem muita gente que se engana. Olha da pessoa, porque ela tem um título, tem assim, diante da sociedade, é uma pessoa importante, aí logo que esta pessoa se achega ao meio religioso, dá a ele logo uma oportunidade, uma responsabilidade grande, e está diante daquela congregação, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e confia mais no homem. Mas não é esta a vontade do Senhor. É preciso ter primeiro o que? O Espírito Santo na sua vida. É necessário nascer de novo. Quantos aí não puderam chegar a estudar tanto, não tiveram oportunidade de sentar nos bancos escolares das universidades, mas são pessoas simples, pessoas embora modestas, mas que têm o Espírito de Deus, têm a palavra do Senhor para transmitir, e isto salva, aleluia, isto que é importante. Claro que nós não estamos dizendo aqui, colocando em detrimento, se preparar melhor, conhecer melhor, né? Se ter oportunidade de ler bons livros, né? De ter mais conhecimento, que seja para a glória de Deus, e seja para melhorar, para edificar a igreja. Mas se não for assim, estas coisas assim não prevalecem. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Assim devemos ser nós. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica então comparando as verdades paralelas. Essas notas de rodapé aqui é para confirmar, testificar, ratificar a vontade, a doutrina do Senhor, a doutrina do Evangelho. E assim a gente, sendo espiritual, não apenas homem natural, a gente passa a entender. Quantas vezes a gente fica assim, pensando, meu Deus, mas como é isso mesmo? Aí depois que a gente vai lendo, vai meditando, agora eu entendi, eu não sabia disso, mas agora eu compreendi, é verdade. Aqui mesmo vocês, quando ouvem, né, quando participam dos cultos, e ouvem a mensagem, e participam dos estudos, vocês começam a ter assim a mente aflorando coisas, e aí você vai juntando uma coisa com outra, vai comparando, vai entendendo mais. Que maravilha, eu não entendi aí, agora eu entendi, glória a Deus por isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não é de qualquer jeito, mas o que é espiritual, o que é convertido a Jesus Cristo, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, não somente a mente, mas o coração. Aí, que ninguém de nós se sinta assim, diminuído, menosprezado, porque não conseguiu durante a sua vida, um desejo, né? Muitas vezes a gente tem um desejo, não consegue, e a gente passa para os nossos filhos, e a gente fica então assim, se sentindo feliz, porque aquilo que a gente não conseguiu, o nosso filho conseguiu, né? E aí é uma honra, e a gente se sente no lugar dele. Quantas pessoas assim, pai e mãe, que desde criança queria ser, né? Queria ser um profissional, ser um advogado, sei lá, um professor, mas não conseguiu. A dificuldade da vida foi muito grande. Aí teve que, desde cedo, tomar conta, providenciar as coisas, criar os filhos, não teve condição. E aí, quando aquele filho, aquela filha, né, chega no dia da formatura, aí você vê aquela emoção, né? Todo mundo, é que vem a lembrança, né? De tudo que passou, as dificuldades, a renúncia, o sacrifício, glória a Deus, aleluia. Isso é muito bom, maravilhoso. Mas se você não conseguiu, não entenda assim, Deus olha mais para ele, que conseguiu, e não olha para mim. Lembre-se que a Bíblia diz assim, que Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as pessoas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê em várias oportunidades Deus escolhendo para os seus propósitos pessoas que aos olhos humanos, não, esse não serve não, esse aqui não tem essa qualidade. Até o próprio Senhor não era considerado, porque não era formado nas escolas dos religiosos, os fariseus. Ele diz: quem pode ver alguma coisa boa? Jesus veio de lá, deste lugar menosprezado, que não era considerado, e assim o Senhor escolheu o quê? Aquela gente humilde, simples, né? Pescadores. Aí até diziam: mas eles não são indoutos? Não é que todos que não sabiam ler, sabiam ler, mas só que não era considerado tanto assim, porque não participaram das suas escolas. Aí eram, como a tendência humana hoje é o que? Discriminar. Discrimina porque é pobre, porque é negro, porque mora num bairro, né? Até pessoas que quando vão pegar o Uber, né, são menosprezadas porque, você mora ali eu não vou, aquela região assim. Jesus passou por isso, né? Só que Jesus veio de um lugar assim, desconsiderado, que ninguém fazia conta, mas estava ali Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, aleluia, escolhido, né, separado. Assim também é cada um de nós. Não quer dizer que Deus não escolha alguém, né, mais instruído, né, humanamente. Deus escolhe também, mas o Senhor sempre começou por aquilo que não era, para que agora não fosse nem do homem nem da mulher, de Deus, aleluia, aleluia. Então, primeiro, se alguém não se deixa convencer pelo Espírito do Senhor, o que é que está acontecendo com esta pessoa? Vai continuar sendo um homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Lembra do apóstolo Pedro? Quando você se converter, mas ele não estava andando com Jesus, acompanhando Jesus, até teve boas intenções, e até falou assim,
de uma maneira corajosa, eu estou com o Senhor, não vou deixar nada de mal acontecer. Aí o Senhor disse: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Ele até estranhou, veja como ele nem se conhecia, né? Então Jesus conhecia ele, mas o Senhor não desprezou ele. Quando você se converter, anima os irmãos. E assim o Senhor lidou com ele, tratou com ele. Uma pessoa assim, meio estabanada, né? Precipitada, mas o Senhor transformou a vida de Pedro, e ele foi assim usado como um homem de Deus, né? Aleluia, a história de Pedro é maravilhosa, e ele morreu como mártir, né? Defendendo a causa do Evangelho, e deixou de ser um homem vacilante para ser um homem agora intrépido, corajoso, cheio de fé. E quando ele foi proibido, ele não obedeceu essa ordem. Eu não vou deixar de falar, né, daquilo que tenho visto e ouvido. E ele não obedeceu ao homem e continuou anunciando o Evangelho, e por causa disso ele foi morto, né, pela causa do Senhor. Aí ele passou a ser um homem agora espiritual, ao ponto de não temer, né, a própria vida, mas ele se entregou de corpo e alma e passou a ser um homem de Deus. Deixou de ser apenas aquele Pedro, né, natural, aquele rompante, né, que mostrava ser uma coisa, mas não era nada daquilo, porque ele ainda precisava se converter. Segunda coisa, quando a pessoa não se deixa convencer pelo Espírito Santo, não nasceu de novo. O que é que acontece com esta pessoa? Se ela não tem o Espírito de Deus, ela não se agrada das coisas de Deus. Não se agrada das coisas de Deus. O Salmo 37, né? Bem conhecido, versículo de número 4, diz assim, ó: deleita-te também, em outras versões diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Mas esta pessoa, ela não tem o Espírito de Deus, ela pode estar até no meio, né, envolvida em aquele chamado ativismo religioso, mas esta pessoa, ela não se agrada de Deus. Por que não se agrada de Deus? Ela não tem recebido ainda o Espírito Santo na sua vida. Como é que pode conhecer e dizer, como está escrito: provai e vede que o Senhor é bom? Ela não entende as coisas de Deus, por isso também não pode se agradar das coisas de Deus, porque ela não nasceu de novo e acha tudo loucura e bobagem. Neste tempo agora mesmo que estamos enfrentando de pandemia, quantos estão desta maneira? Parecia que era uma pessoa convertida, mas na verdade era uma pessoa natural apenas. E isto a fez separar do convívio da igreja, o convívio das coisas de Deus. Mas por que aconteceu isso? Porque a pessoa, não é porque não haja impedimento, existem situações complicadas, motivo de força maior, é uma doença, é uma situação, um episódio, como muitos estão agora se protegendo por causa das suas comorbidades, pessoas idosas, tem que se cuidar mesmo. E o nosso conselho é: olhe, se cuide aí, não saia, fique em casa, ouça aí as mensagens pelo aplicativo aí, ouça as mensagens do grupo da igreja, fique aí tranquila, se cuide. Isto é compreensível, mas devemos reconhecer que nesta situação, aqueles que não se agradam de Deus estão agora
se aproveitando para de vez mostrar que na verdade se agrada das coisas do mundo. Porque é na hora da luta, na hora da batalha, que vai se realmente revelar quem é de Deus e quem não é de Deus. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E assim, por não se agradar de Deus, o que é que vai acontecer com esta pessoa? Ela não ama os irmãos. Claro, uma pessoa natural. Uma pessoa, por assim ser, não se agrada das coisas de Deus porque acha loucura. Não vai de maneira alguma amar os irmãos, amar a igreja. Jesus, ele amou a igreja e amou tanto que chegou ao ponto de morrer por ela. Quando a gente ama é assim, né? A gente morre. Uma mãe e um pai que ama o seu filho, o cônjuge que ama um outro, é capaz de morrer e dar sua vida para defender. Isto é o que? Nota-se o que? Olha, tem amor aí, nessa amizade, nesse convívio, né? Existe amor verdadeiro. Vejamos aqui o que é que diz, ó, 1 João 4, versículo 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 12 agora: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Versículo 13: nisto conhecemos que estamos nele, no Senhor, né? E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Versículo 17: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Versículo 20: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E o versículo 21 diz: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Nós amamos a Deus? Vamos demonstrar e provar isso neste relacionamento que é chamado fraternal, né? Entre irmãos, o corpo de Cristo. Aí quando a gente ama, a gente sente o quê? Saudade. A gente quer estar junto. A gente sente o quê? Que não pode viver assim sozinho, que tem que se agrupar, tem que se sentir assim, né? Naquele ambiente de apoio, onde tem oração, onde o Senhor está operando, onde o Senhor está agindo, o Senhor está ministrando. E aí o que acontece? Salmo, indo lá para o Salmo de número 101, versículo 7. A pessoa é natural, não entende as coisas de Deus, por isso não se agrada das coisas de Deus, e assim sendo também não ama os irmãos. Não ama os irmãos porque está vivendo uma vida
contrária à vontade do Senhor. E aí o que acontece? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. É isto que está acontecendo nos dias de hoje. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitas vezes a gente ouve dizer: este ano é o ano do avivamento, este ano é o ano do fogo, este ano é o ano disso, é o ano daquilo. Mas a verdade, o que a Bíblia diz, é isto aqui: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não poucos, diminuirá, apagará, esfriará. Mas a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Não dê ali extintor de incêndio para apagar o fogo, né? E nós podemos ser um extintor, como a própria, natureza da palavra, extinguir, fazer desaparecer. Não, nós estamos aqui para fazer com que as coisas de Deus se afastem. Nada vai nos separar do amor de Deus. Não, quero estar cada vez mais na presença do Senhor, como assim o salmista orou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É assim que nós devemos estar, na presença do Senhor. E não fiquem surpresos, não fiquem admirados se estas coisas acontecerem bem juntinho a nós. É porque a Bíblia tem razão. Existem coisas que parecem, mas não são, e o tempo assim revela quem é de Deus e quem não é do Senhor. Como assim foi escrito, está escrito na palavra de Deus: saíram de nós, mas não são de nós, porque se fosse, estariam promovendo a aliança, a consideração, o respeito. Claro que existem situações, e quando a pessoa muda de residência, claro, não vai poder estar naquela igreja. Ela agora tem um novo domicílio, mudou de cidade. E eu aconselho aos irmãos, porque durante a nossa história de vida, a gente anda se deslocando, né? Tem gente que era do interior, veio para a capital, que era da capital, foi para o interior. Isso tudo acontece. É assim, quantas pessoas estavam conosco e agora não estão por causa de mudança. Teve que ir para outro estado, teve que ir para outra cidade. Isso tudo é compreensível. E uma das primeiras coisas que a pessoa tem que procurar fazer, se é crente, chega para o seu pastor, diga: pastor, eu agora estou morando na cidade tal, e lá já visitei uma igreja que também segue a mesma maneira de ser, a doutrina, não é evangelho estranho, mas é aquilo que a gente tem sempre aprendido. Conversei lá com o liderança e disse que ia falar com o Senhor, me dá aí uma carta de recomendação. Claro, não é qualquer um. Aí você chega lá: eu sou da Igreja Batista Cai Coração, eu fui batizado pelo pastor João, pastor Italvá, está aqui, eu sou crente mesmo. Isso é. Agora a pessoa parece que não tem ninguém por si, ninguém que responde à toa no mundo, sai de uma igreja onde se prega de uma maneira e vai para outro lugar onde aparece tanta coisa estranha que tem por aí. Cada coisa que a gente não é, meu Deus, isso existe, uma coisa realmente medonha, e acontece. E não é que tem gente que se compromete com essas coisas e depois vem a decepção, e acontece muitas vezes o que? A pessoa fica louco. Outras pessoas
desiste de tudo, do evangelho, não quer saber de mais nada, porque aquele momento ali parecia, né, ser de Deus, quando vai ver não era nada daquilo, era tudo mentira, né? Se aproveitou da boa fé das pessoas. Então, o que é que a gente faz para se proteger? Olhe, eu vou continuar na presença do Senhor, eu vou continuar firme na presença de Deus. Existem pessoas que é assim, que desaparece, e aí mesmo quando se encontra na rua, ou você está em que igreja? Não, estou vendo aí, já falou com o seu pastor? Não, mas estou vendo aí. E aí, olha, já fui. Vai para onde? Não, estou vendo aí. Negócio estranho, né? Porque quando a gente, até mesmo com os nossos filhos, a gente tira de uma escola para outra, né? Leva o boletim, né, para outra escola. Aí a gente vê que aquela escola realmente vai dar uma boa educação aos nossos filhos. A gente fica tranquilo, porque está tudo ordem e decência. Mas infelizmente tem muitas pessoas agindo desta maneira e não permanece, não falo nem na igreja, no caminho que é Jesus. Porque uma coisa é você estar num ambiente, né, numa igreja, e aí você vai para outra igreja para melhorar. Porque claro, devemos ter igreja e tem pastores muito melhores do que eu. Nem se fala. Muito mais espiritual, muito mais cheio de Deus, de conhecimento. Que maravilha! E é bom saber que a pessoa, por um motivo de força maior, está numa igreja assim. Muito bem, aquela igreja ali, conheço o pastor, muito bem, você está num bom lugar. Mas tem gente que sai para piorar. Quando a gente imagina assim, mudou para melhor, aí a gente fica feliz e contente, mas vem a decepção. Foi muitas vezes algo que acontece. A pessoa sai do certo, visita um lugar e de repente aí vem a profecia. Tchan, 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 tchan. Deus me revela, e você a partir de hoje é um bispo. E você sabe que já aconteceu, estou lhe dizendo que já aconteceu. E você é um bispo, aí pega, derrama um bocado de óleo, coitado de quem limpa o lugar, né? Derrama um bocado de óleo na cabeça. Mas quando você voltar para a sua igreja, não diga o pastor do seu não, viu? Isso é de Deus. Mas tem gente que vai se deixando levar pela vaidade, pensando que é uma coisa e é outra. Porque quantos mercenários estão por aí interessados, na verdade, é no dinheiro da pessoa, é no carro da pessoa, é naquilo que a pessoa tem para oferecer. E não respeita, se manifesta como um proselitista, não é? Entrando no trabalho no outro, sem respeito, sem consideração. Por isso nós devemos vigiar muito neste aspecto. Muito bem. O homem natural não entende as coisas de Deus, por isso não se agrada das coisas do Senhor, e por causa disso não ama os irmãos, não ama a igreja. E por fim, o que é que acontece com essa pessoa? Claro, com tudo isso, como é que vai obedecer a Deus? Mas não vai de jeito nenhum obedecer a Deus, como está escrito aqui no livro de Lucas. Lucas está aqui revelado, capítulo 6, versículo 46, diz assim, Lucas 6, 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não obedece a Deus. Vai obedecer pastor? Vai obedecer diácono? Vai obedecer quem? Talvez não obedece nem o pai nem a mãe.
Então, assim, infelizmente, é que acontece na vida, não de poucos, mas de muitos. Vive apenas de uma maneira natural, não entende nada, por isso não conhece a Deus, não se agrada dele, por causa disso não entende o que significa a igreja, corpo do Senhor, não ama os irmãos, não gosta de ninguém na realidade, e aí não vai obedecer a Deus. Concluindo, nós podemos dizer aqui, como está escrito no livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 10, diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário nascer de novo.